Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Vocês estão bem? Então olhe para quem está ao seu lado e diga: bom dia, meu irmão. Alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, o culto das 8 foi um mover lindo do Espírito Santo. Meu Deus do céu, o Senhor se moveu de uma maneira poderosa neste lugar. E eu tenho certeza que esta reunião também será uma grande bênção no nome de Jesus. Quem quer receber mais de Deus? Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, aqui está o teu servo. Ele se preparou para este momento, Pai. Que o Senhor venha usá-lo com poder e glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Feliz com Cristo aí, gente? Isso é bom, Deus é bom. Gente, é muito bom servir a Deus, caminhar com Ele assim, e ver o cuidado dEle com as nossas vidas, né? Antes de começar, eu queria compartilhar algo que eu estava pensando e conversando com a minha esposa. Nós fizemos uma viagem, né? E nós íamos passar por uma entrevista e gerou aquela sensação, aquela expectativa. Meu Deus, como vai ser? Porque nós estávamos preparados, estava tudo certo, mas dependia de outras pessoas que, né? O sim ou não dependia deles. A gente falava: meu Deus, né? Não tem o que eu faça para poder mudar. Eu não posso, minha simpatia não vai resolver. Falar de Deus para ele não vai resolver. O que eu faço, né? Quando eu estava com esse sentimento, eu falei: meu Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso me colocar mais de joelho no chão, porque eu preciso do Senhor, porque é Ele que nos tira essa ansiedade, esse sentimento que faz a gente de repente até não conseguir desempenhar algo que a gente poderia fazer e não faz por causa desse sentimento que nos atrapalha, né? Então, que nós venhamos ter fé. Irmãos, eu fui jantar na casa de um casal abençoado, nem sei se eles estão aqui, acho que não está não. Bom, amém. E nós estávamos conversando lá, no dia 1º isso agora. Nós estávamos conversando e ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: Danilo, o que você faz nos seus dias maus? E eu, naquela hora, pensei, falei assim: olha, como te falar? E eu fui pensar em algo para responder para ele, só que aí a minha abençoada esposa e a esposa dele começaram a conversar, atravessou a conversa, e acabou que não deu para a gente conversar. Ele perguntou, não respondi, só que eu fiquei com aquilo na cabeça, e Deus começou a falar comigo naquele momento. Olha, você precisa responder aquela pergunta. Comecei a falar para ele sobre algo que tinha acontecido na minha vida. E é da onde saiu o tema dessa ministração. Deus é a chave da virada. Eu falei para ele exatamente sobre isso, que Deus tinha virado uma chave na minha vida, né? Então, que os dias maus, eu agia de uma outra forma. Eu tive muitos problemas com drogas, com vícios, muitos já sabem aqui, acho que a grande maioria. Eu sofri com esses vícios por muitos anos na minha vida, destruí muitas coisas na minha vida, perdi muitas coisas na minha vida por conta disso, né? Então, quando ele me fez essa pergunta, ele me fez essa pergunta pensando: quando chegam os dias, o que você faz, né? E aquela pergunta ficou ali muito forte, me tocando muito e falando muito comigo. E aí eu pensei nessa palavra já na hora. Eu falei: meu Deus, né? Deus me deu uma palavra. E passou, falei amém, conversei com a minha esposa ainda sobre isso. Na outra semana o apóstolo me deu essa oportunidade de estar vindo aqui falar com vocês. Então, Deus, Ele sempre sabe de todas as coisas, né? O temor, lógico que tem, não tem como não ter, a tremedeira é grande, mas a gente fica feliz porque sabe que Deus nos prepara antes de tudo para viver momentos como esse, amém? Então, Gênesis 35, a partir do versículo 10, fala assim, Gênesis 35, 10, seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Versículo 11. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil, multiplique-se. Você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações, haverá reis entre seus descendentes. Amém? O apóstolo já orou, creio que Deus está no controle de todas as coisas. E para entender essa palavra, irmãos, a gente precisa entender a importância do encontro com Deus. Um verdadeiro encontro, você na sua intimidade, sabe? Quem já pôde presenciar algo de Deus na sua vida?
como é gostoso, como é importante esse momento, sabe? Você está ali de repente ajoelhado na sua casa, orando, e Deus fala com você e te dá um direcionamento, e fala, meu Deus falou comigo nesse momento, como é gostoso sentir isso, sabe? De repente você vem aqui na igreja, tá o louvor sendo ministrado, e Deus ali começa a falar com você, e você começa a viver algo sobrenatural aqui dentro da igreja, você fala, meu, como isso aconteceu comigo, como é gostoso ter este encontro. Mas além de gostoso, você tem que saber da importância que ele traz para a sua vida. Porque quantas coisas boas nós fazemos e não conseguimos dar continuidade. Porque às vezes não entendemos o propósito daquele acontecimento. E o encontro com Deus tem que ser algo transformador em nossas vidas. Amém? Jacó, ele era uma pessoa, todos sabem ali, que nasceu, as coisas que aconteceram na vida dele, o quanto ele enganou, com a ajuda da mãe dele, o quanto que ele fez de coisas erradas ali, no tanto que o nome dele significa enganador, né, zombador, pessoa que fez o mal ali dentro de casa. E aí você pensa assim, poxa, mas ele enganou o pai dele já na velhice, o pai dele não enxergava, ele se passou pelo irmão dele para receber aquela bênção sobre a vida dele. Né? Aí você fala, meu Deus, como ele pode ter capacidade de fazer uma coisa dessa? Jesus. E nós, irmãos? Quantas coisas nós fazemos? Quantas vezes nós temos decepcionado a Deus? Porque às vezes nós olhamos histórias na Bíblia e falamos, meu, como ele é capaz de fazer uma coisa dessa? E esquecemos das coisas que nós já fomos capazes de fazer. Sabe, quantas pessoas nós já machucamos, já magoamos? Quantas coisas erradas nós se envolvemos nessa vida? Nós não somos diferentes, irmãos. Mas da mesma forma que ele, nós também temos a oportunidade, o privilégio de poder ter um encontro com o verdadeiro Deus, um Deus que transforma, que outra hora ele era Jacó enganador, e depois ele virou um príncipe poderoso, um soldado de Deus, aquele que governa com Todo-Poderoso, e assim também será na minha vida e na sua vida, irmãos, tem que ser. Deus transformou, você teve um encontro com Deus, você já falou com Ele diretamente, a sua vida tem que ser transformada, você tem que se permitir essa transformação na sua vida, amém? Irmãos, é possível, sabe? Às vezes você fica pensando nas coisas que você já fez, em todas as maldades que você já participou, e você fala, meu Deus, mas eu não consigo ter uma vida com Deus, eu carrego já algo comigo. Mas o que esse homem carregava sobre a vida dele? Só que ele batalhou por aquilo. Ele chegou naquele lugar, ele subiu naquele lugar, ele estava ali, preparou todo aquele território, e falou, eu não saio daqui sem receber a minha bênção. E aí eu te pergunto, você está aqui numa terra fértil, um lugar abençoado, um lugar que Deus fala, que Deus transforma, você chega nesse lugar e vai sair do mesmo jeito? Não aceite isso, sabe, o louvor que foi ministrado aqui agora, sabe, como Deus é bom, como Deus fala através do louvor, a pastora ministrando a oferta, falando de Davi, como Deus nos ensina, e aí você não pode vir para um lugar como esse, e sair da mesma forma que entrou. Você tem que fazer que nem Jacó fez, olha, eu só saio daqui com a minha bênção. De repente você está passando por uma situação, não sabe como resolver, Senhor, eu só saio desse lugar com a minha bênção, e vá até o final, ore, se posicione, Deus vai falar com você, irmãos. Sabe, Davi, como a pastora ministrou, ele foi um homem que ganhou muitas guerras. Desde pequeno ali ele já tinha esse chamado na vida dele, e ele deixou Deus ir usando ele foi sendo direcionado pelo Espírito Santo, e as coisas foram acontecendo, ele começou a ser exaltado, e sempre glorificando a Deus em todas as conquistas, ele virou um grande rei, ia para várias batalhas, mas ele sempre colocava Deus à frente das batalhas dele, e ele vencia essas batalhas. Às vezes em número, muitas vezes em número menor, coisas que aos nossos olhos falam, meu, é impossível, mas ele estava carregando o poder, a presença do Senhor. Quando nós carregamos a presença de Deus, mesmo que a batalha pareça ser impossível, nós vamos sair vencedores, irmãos, amém? Glória a Deus. Só que, irmãos, Davi, ele, de repente você fala assim, eu não tive uma vida de pecado, eu não tive uma vida com drogas, não fui envolvido em vícios, eu nunca fui uma pessoa enganadora, eu nunca fui mentiroso, eu nunca não fui assim, eu já nasci de repente no berço evangélico, eu já sempre caminhei minha vida ali com Cristo, glória a Deus pela sua vida. Só que aí eu volto a falar, continuo falando de Davi, né? Davi ali em 2 Samuel, depois quem quiser ler 2 Samuel 11, conta que Davi por um dia ali, ele teve uma guerra e ele decidiu não ir à guerra. O exército foi e ele ficou naquele lugar. E a Bíblia fala que ele vai ali para a área, para a sacada ali
do palácio. E ele naquele lugar, ele olha para baixo e vê uma mulher se banhando. E aí ali ele desvia o foco total dele, irmãos. Ele deixou o exército ir para a guerra e pouco tempo depois estava ali olhando para uma mulher tomando banho. E aí pede para o pessoal lá dele trazer aquela mulher até ele. E eles trazem, eles têm relações. E essa mulher era a esposa de um dos maiores guerreiros, dos maiores líderes do exército dele. E aí o que acontece? A mulher engravida. E aí o que ele quer fazer? Depois de fazer algo como isso, que ele já errou, já pecou, o que ele faz? Em vez dele tentar se arrepender e mudar, não. Ele quer dar um jeitinho de consertar. E aí ele vai lá e chama o cara do exército para cá, traz ele para passar um dia com a família. Só que ele era tão fiel que ele não foi dormir com a esposa, que ele não aceitou querer ir para casa dormir com a esposa, sabendo que o exército estava lá guerreando. E aí o plano dele foi dando errado, e errado, e errado. Por quê, irmãos? Quando nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, quando nós estamos em pecado, não adianta você querer ficar dando um jeitinho para transformar, um jeitinho para consertar. Quando você sai de casa lá, que você está com um tênis, e você vai lá e pisa no aquele negócio do cachorro, sabe? Irmão do céu, você fala, meu Deus, aí você vai lá e pisa assim, raspa o pé no chão, aí parece que entra mais no tênis, vai vindo para o lado e pega do lado do tênis, e fala, meu Senhor, não conserta, não resolve, só vai piorando a situação, né? Quando você não tira, lava, não resolve, aí fica com o cheiro na mão, às vezes você vai mexer, olha, é um transtorno. E o pecado é assim, sabe? Você, quando comete um pecado, que você quer consertar, dando um jeitinho nele, você vai se afundando, o pecado vai entrando em todas as partes da sua vida, todas as áreas, e você começa a abrir uma brecha para o inimigo atuar na sua vida, porque você começa a estar cheio daquele pecado, carregando ele dentro, ele começa a impregnar em você, sabe, irmãos? Mas em Salmo 51 fala de um Deus maravilhoso, um Deus que está lá esperando o seu arrependimento, a sua humilhação diante dele, e foi isso que Davi fez. Davi ele errou sim, ele cometeu o pecado, cometeu sim, mas quando ele entendeu isso, ali que o profeta vai conversar com ele, que trouxe o entendimento do que ele estava fazendo, ele falou, meu Deus, se sentiu sujo, se sentiu mal, sabe, às vezes nós pecamos e estamos caminhando bem, a gente parece que não sente o peso às vezes do pecado, irmãos, nós precisamos orar todos os dias para Deus nos mostrar o que nós temos feito de errado, pois só assim a gente vai conseguir se humilhar diante dele e falar, Senhor, como o Senhor me mostrou, eu estou errando nisso, fazendo aquilo, me perdoa, como Davi fez. Davi se rasgou diante de Deus, ele se humilhou diante do Senhor, sabe, mas com um coração verdadeiro, de todo o coração dele, ele sabia das coisas más que ele tinha feito, sabe, e aí você fica, mas eu errei tanto, mas, Deus não me escuta mais, mas para mim não dá certo, para de dar desculpa, irmão. Se humilha diante de Deus, pede perdão para Ele, que Ele vai te escutar sim, Ele vai te responder sim, depende de você, do seu coração, pois nós não conseguimos ver o coração um do outro, mas Deus Ele conhece o coração de cada um, Ele sabe quando está sendo verdadeiro com Ele ou não, sabe, Deus Ele tem algo para nossas vidas, irmãos, sabe, eu fico pensando, Davi, com tudo isso que ele passou, com tudo isso que ele viveu, tantas conquistas, e depois ele passar por essa situação desagradável, e ele se humilhar diante de Deus, as consequências daquele pecado que ele cometeu, ele pagou por aquilo. É possível, não importa o que você fez, o que você já passou, o que você já causou, depende de você, do quanto você está disposto a se entregar diante de Deus, sabe, a Bíblia relata em Romanos 5:20, né, onde o pecado abundou, superabundou a graça, as nossas vidas têm que ser dessa forma. Irmão, você já parou para perguntar, quem é que já recebeu o livramento de Deus? Foi poucos livramentos? Muitos livramentos. Quantas coisas você já chegou, orou, se ajoelhou, colocou diante do Senhor, que não tinha mais saída, e Deus abriu os seus olhos e falou, estava na minha frente a resposta para isso, mas só foi conseguido concretizar quando você se ajoelhou e falou com Deus, sabe, quantas e quantas vezes Deus já nos livrou, sem a gente nem perceber, quantas bênçãos Ele colocou em nossas mãos, sabe, irmãos, às vezes eu fico falando, você fica pensando, por que aconteceu isso com aquele irmão, por que ele morreu, por que ele não está mais aqui, por que não foi eu, sabe, de repente,
você tinha problemas na sua vida com o seu casamento, e de repente Deus foi lá e restaurou o seu casamento, te deu uma nova vida, uma nova oportunidade. O testemunho que a Fabiola contou aqui agora, sabe, ela tinha uma vida difícil, pesada, Deus foi lá, transformou casa, casamento, tantas coisas. Por quê? Já se perguntou por que tudo isso? Por que você? Por que eu? Por que nós estamos aqui, privilegiados, bem vestidos, vamos sair, vamos almoçar bem? Por quê? Por que tantos privilégios? Por que tantas bênçãos? Por que tantos livramentos? Deus tem algo, irmãos, para mim e para você. Deus tem um propósito em nossas vidas. Não nada. Quem serve a Deus não tem coincidência ou sorte, não, nada é por acaso. Deus tem um propósito para cada coisa em nossas vidas, e nós temos que colocar à disposição dEle, sabe? No versículo 11 fala assim: e Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, farei que você tenha muitos descendentes, que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação, multidões de nações e reis estarão entre seus descendentes. Irmãos, eu fico pensando, outra hora eu estava no mundo, no pecado, fazendo coisas erradas, e Deus me deu uma nova oportunidade, Ele me deu uma oportunidade de ter uma nova vida, de restabelecer minha família, sabe? E eu passei por uma casa de recuperação, e eu fiquei ali, era para ficar 9 meses naquele lugar, e eu fiquei 1 mês e alguns dias, 4 dias, se eu não me engano, e eu chamei minha família, falei que tinha que ir embora, e aí eu conversei com o psicólogo, só que ele não entendia o que estava acontecendo. Eu falei para ele, eu falei assim: meu, não preciso disso daqui, eu preciso de Deus, eu já entendi. Nós tínhamos 7 momentos de oração dentro daquele lugar, 7 momentos de oração, Deus estava falando comigo todos os dias, eu não precisava ficar preso num lugar, eu precisava de Deus na minha vida. E aí ele chamou minha família e falou: olha, ele está doente, ele vai usar droga, não passa de 1 semana, é normal, porque o vício, quando passa 1 mês, começa a bater forte de novo. Então, infelizmente, ele está saindo daqui, porque o vício está falando mais alto na cabeça dele, ele vai usar droga. E para a honra e glória de Deus, irmãos, agora dia 10 de abril, faz 11 anos que eu estou caminhando com o Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer algo com a gente. Deus, Ele precisa da gente. Eu fico pensando no caso da mulher samaritana, que relata ali em João 4, o que ela passou, aquela história toda, e você fica estudando a história ali, estudando essa história, e você começa a ver pontos engraçados na história. Eu não vou ir aprofundar nela, mas eu fiquei pensando, 12 homens para buscar uns pãozinhos, não é uma coisa engraçada? Deus estava caminhando com todos os discípulos dele, e falou: vai lá e busca comida para a gente. Aí foi todos eles. É normal, vamos supor um rei, uma pessoa que anda sempre envolvido com um monte de gente em volta dela, vamos pegar aí um presidente que anda sempre cheio de segurança, estar sozinho, é normal uma pessoa dessa estar sozinho? E eu fiquei pensando nesse acontecimento. Ele mandou todo mundo ir para lá e sentou sozinho, do lado de uma mulher que outra hora era uma pecadora, uma adúltera, não era isso? E aí volta aqueles 12 homens, só com a comida, mas trouxe alguma vida? Trouxe algum fruto? O fruto que Deus espera? Não trouxe. E aí, engraçado que, enquanto eles foram lá, Deus teve aquele encontro, Jesus ali conversando com a mulher samaritana, ela teve aquele encontro verdadeiro, o encontro que nós falamos aqui, a importância que tem ter esse encontro verdadeiro. Ela teve aquele encontro verdadeiro com ele, e aí o que ela foi fazer? Foi lá, anunciar para todo mundo o que tinha acontecido na vida dela. E ela voltou com quantas pessoas? Uma multidão de pessoas. Foi naquele lugar para ver o que estava acontecendo, para conhecer aquele Jesus maravilhoso. Sabe por que isso, irmãos? Porque vai ter lugares que o seu pastor não pode entrar, que ele não vai conseguir chegar, mas você pode ir lá. Deus pode te colocar naquele lugar para te usar, para levar a palavra de Deus. Você tem que estar disponível. Sabe, aquela mulher,
judeus e samaritanos não se conversavam, então os discípulos foram lá, foram e voltaram e não conseguiram falar de Deus para ninguém. Aquela única mulher, que outra hora era uma prostituta, ela saiu, adúltera, ela saiu, foi lá, com o encontro verdadeiro que ela teve com Deus, e anunciou o que Deus tinha feito na vida dela, em um único encontro, e ela transformou a vida de várias pessoas, porque ela foi canal de bênção na vida de outras pessoas, porque ela teve um verdadeiro encontro. Então não tem como você ter um verdadeiro encontro com Deus, e você não falar de Deus para ninguém, irmãos. Você se reunir de repente numa casa, com seus familiares, de repente não estão convertidos todos, e você chegar naquele lugar, você não fazer uma oração, você não falar um versículo bíblico, você não demonstrar pelo menos. Tem gente que nem conhece que você é crente. Não, está errado. Deus espera mais de você. Não foi à toa que Deus te curou. Não foi à toa que Deus te trouxe para cá. Não foi à toa que Deus te deu tanto livramento na sua vida. Deus, Ele quer algo a mais. Deus, Ele espera que você tome outra atitude, que eu tome outra atitude. Sabe, irmãos, a gente tem feito um trabalho com o pessoal que sofre de vícios. E Deus tem honrado, feito muitas coisas. O irmão que está ali fora na porta, o obreiro, homem de Deus, levou uma pessoa lá há umas semanas atrás, acho que vai fazer um mês, que ele levou lá um irmão. Faz um mês, irmão, que ele foi lá? Um mês mais ou menos, né? E esse homem chegou lá, chorando por causa do filho dele, que estava nas drogas, e falando, meu filho vai morrer, porque eu não vejo mais outra saída, ele está muito magro. E aí nós chegamos, conversamos com ele, tudo, e eu falamos, vamos tentar ajudar ele, vamos. Ele falou, mas o problema para ajudar ele é que ele primeiro tem que aparecer. Ele não aparece mais, já faz dias que ele nem vem em casa, eu não sei mais o que fazer, eu vim aqui para ver se vocês conseguem me ajudar, mas eu sei que vocês não conseguem porque eles não estão lá, mas eu vim aqui, desesperado, irmãos, porque é assim que a gente fica, sabe, é o filho, algo bem mais precioso que a gente tem. E aí ele falando sobre isso, nós conversamos, e eu falei para ele, olha, vamos orar porque nós não podemos fazer nada por enquanto, mas Deus pode fazer ele aparecer na sua casa. O senhor acredita nisso? Ele falou, eu acredito. E irmãos, ele é espírita. Ele falou, olha, minha esposa é católica, eu sou espírita. Eu falei, amém, nós estamos aqui para falar de um Deus que cura e transforma, não estou para falar de religião, sabe? E eu falei isso para ele, nós oramos. E quando ele chegou em casa à noite, ele me mandou mensagem, meu filho está aqui. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você caminha com Deus, quando você carrega a presença dEle, e você vai orar por alguém, você não está fazendo aquela oração, e na sua cabeça, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, o que eu faço? Não, você está orando acreditando, Deus vai colocar o coração dele, ele vai aparecer, ele vai ser curado, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Se você que está orando não acredita, como que a sua oração vai fazer efeito para a pessoa? Deus, Ele quer nos usar, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que a gente vivencia esse Deus maravilhoso em nossas vidas, sabe? Foi um processo, o rapaz pegou, nós fomos lá, tentamos lá 2 vezes ainda, ele acabou fugindo um dia, voltou no outro, e passou, foi quase 3 semanas, antes de ontem conseguimos, e ele conseguiu chegar lá na casa de recuperação, no caso dele teve que ser internado, e ele aceitou, chegou pedindo ajuda, e aí ele está lá naquele lugar já 2 dias, orando lá também tem 5 momentos de oração nessa casa de recuperação, tem o culto, tem um monte que eles oram, e aí o pai dele mandou mensagem para mim ontem à noite, sabe o que o pai dele falou para mim? Deus é bom, a gente vive um Deus maravilhoso, sabe? E é isso que a gente precisa viver nas nossas vidas e passar para as pessoas. Deus, Ele nos dá todo o suporte, todo o direcionamento, mas se a gente não acreditar nesse Deus que muda, nada acontece, sabe? Tem um outro senhor, que também nós encaminhamos para uma outra casa de recuperação, que estava na rua, ficava aqui dormindo no bar aqui perto, e ele está quase para sair, faz 5, agora vai completar os 6 meses, né? Mais 1 mês e pouquinho para ele sair. E aí está começando já a arrumar a casa dele. Já alugou um lugar, lá levantou uma oferta, né? Todo mundo ajudou. Arrumou uma casa, está imobiliando a casa já. Por quê? Um cara que estava outra hora na rua, dormia na rua, mijado, sujo, molhado, vai sair daquele lugar transformado com um lar para começar uma nova vida. Sabe, e isso tudo é Deus trabalhando. Ele todo dia me manda uma mensagem. Agora, depois que passa de 4 meses, eles deixam a pessoa usar o celular de manhã, e aí ele todo dia de manhã me manda: meu querido irmão, só estou te desejando a paz, e falar que Deus é bom nas nossas vidas. É um senhorzinho de idade, que estava esquecido,
E agora acorda todo dia feliz, grato a Deus, porque Deus fez a vida dele, irmãos. Você tem noção que a alegria maravilhosa é essa? Glória a Deus. Nós temos que ter essa alegria no nosso coração. Essa fé que pode acontecer. Essa fé de que é possível mudar as coisas. Sabe, irmãos, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Nós estamos há quase 5 anos nesse trabalho que o pastor Wellington nos deu essa oportunidade de ficar à frente. E, irmãos, quantas e quantas pessoas a gente levava e caía de novo, levava e sumia de novo. E aí levava, você falava, meu Deus, esse vai dar certo. E começava a contar o testemunho. E passava um ano e um mês, caía de novo. Você falava, meu Deus, não está dando certo, Senhor, não estou conseguindo. Estou fazendo alguma coisa de errado. Ele, opa. Deus já na hora me corrigiu, falou, não. O que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer é confiar em Deus. Orar pela pessoa. Direcionar a pessoa, falar a palavra para a pessoa, instruir ele. Mas o restante não depende da gente. Quem vai fazer o resto? É Deus. É Deus. Nós temos que ir plantando, sabe? E acreditando que Deus vai fazer no momento e na hora dele, Ele vai fazer. E é isso que nós temos feito, e os frutos estão começando a aparecer, porque Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Mesmo que seja dolorido, que o processo esteja sendo doloroso, que esteja demorando, não desista, continue, mas tendo fé, acreditando em Deus. Eu estava arrumando umas coisas em casa, irmãos, e eu achei um papelzinho. Meu líder, Andrei, meu mestre Andrei, da escola de líderes, ele me deu essa cartinha aqui. Como que é o nome, apóstolo? Yamé Chamar. E entre algumas coisas que está escrito nessa cartinha, quando eu concluí a escola de líderes, embaixo está escrito assim: você foi escolhido por Deus, nesta geração, para alcançar os perdidos, ampliar as tendas do reino, possuir as nações, habitar as cidades assoladas. Irmãos, Deus, Ele fala com a gente desde sempre, o tempo todo. A gente que muitas vezes não observa, não repara o que Deus tem feito nas nossas vidas. Você tem que dar lugar para Deus trabalhar na sua vida, sabe, orar e falar, Deus, eu estou aqui. A gente fica pensando nas coisas e voltando no início da conversa, que me trouxe essa palavra, e os dias maus? E os dias maus? Quem que tem dias maus? Semanas maus às vezes. Acontece, irmãos, são desafios. Não são dias difíceis, são dias desafiadores, que nós aprendemos. Acontece. Mas como você tem lidado com isso? Sabe, ele me perguntou isso, como eu falei para vocês, porque ele sofre também de algo, de um vício. E ele me perguntou e eu falei assim, olha, eu tenho meus dias maus. Passa qualquer coisa na minha cabeça, qualquer coisa. Só uma coisa que não passa, voltar a fazer o que eu fazia antes. Isso não é uma opção. Não tem como mais pensar nisso. Uma vez que você tem um encontro com Deus, irmãos, Deus vira uma chave na sua vida. A sua vida é transformada de verdade. Não tem que ter dúvida, porque o diabo, ele trabalha na dúvida. Se você está aqui na igreja e você tem dúvida da sua cura, da sua restauração, o diabo está trabalhando na sua vida ainda. A dúvida não pertence a Deus. Deus dá uma certeza de que quando você chega nele, entrega na mão dele, Ele faz as coisas nas nossas vidas. Então, glória a Deus. Nós somos pessoas transformadas. Deus mudou as nossas vidas. Nós já somos transformados, amém? E quando ele falou, eu conversei, comecei a falar isso para ele. Eu falei, não acontece isso. Eu falei, sabe o que eu faço quando eu estou com os dias maus? Eu me ajoelho, eu oro, eu faço jejum, dependendo do tamanho do problema. Eu faço um jejum maior, eu oro por mais tempo. Essa é a minha intensidade. Aumenta a minha intensidade pela busca por Deus, porque não vai adiantar você regredir, não, irmãos. Não é isso que Deus espera, pois desafios vão vir, mas quando você tem Deus na sua vida, você passa por os desafios e sai mais forte do que você estava antes, porque Deus espera isso da gente. Deus, Ele quer te usar, Deus quer me usar. É isso que a gente precisa entender. Nós não somos nada. Eu não sou ninguém. Sem Deus na minha vida eu não sou nada. Irmão, você sabe o que é para mim, como eu estava falando? Pensar
que aquela pessoa que passava na rua de madrugada, bêbado, caindo, drogado, está aqui hoje ministrando para um monte de gente abençoada como vocês. Não tem como não exaltar o nome de Deus, glorificar o nome dEle, porque é só Ele que pode fazer isso. Que homem pode fazer isso por alguém? Não dá. Deus pode fazer todas as coisas. Deus é capaz de transformar qualquer situação. A gente precisa ter essa fé. Nós não podemos deixar que as dificuldades do dia a dia, desse mundo aqui que vivemos, faça que a nossa fé seja menor. Pelo contrário, se você sofria com coisa antes, alguma coisa, e você está num dia mal, ajoelhe e ora. Ah, mas está continuando? Ora mais, busca mais. Sabe, irmãos, Jacó, ele não aceitou sair daquele lugar sem a bênção. Ele não aceitou. E aí eu fico pensando o que o apóstolo tem feito, direcionado por Deus, o processo que ele tem feito nessas últimas semanas, da intensidade, da busca, do avivamento, sabe? E eu não sei vocês, mas eu orava todos os dias: Senhor, eu não quero passar em branco, eu quero sentir isso na minha vida, eu quero viver esse avivamento nessa igreja, sabe? Será que você tem feito a mesma oração, buscado com a mesma intensidade? Porque não adianta falar aqui algo e a gente não colocar em prática lá fora. Não adianta Deus te transformar, deixar você lindo, assim, maravilhoso, e você não testemunhar Ele lá fora, porque é Ele que está nos permitindo ser assim. Ele é maravilhoso, sabe? Tem outra família que está aqui presente também, acabei de ver ali, um vovozinho ali do lado, e eu acompanhei grande parte da história deles, com o filho deles, e ver o que o filho dele está passando hoje, a transformação que está sendo feita naquela casa, na célula dele. Meu Deus do céu, como você fala que um Deus não faz as coisas ainda? Como pensar que Deus não transforma? Como pensar que Deus não cura? Como ter uma fé tão pequena e não acreditar num Deus tão maravilhoso? É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Deus, Ele é muito bom, irmãos, e a gente precisa virar essa chave na nossa vida, porque uma vez que você vira essa chave na sua vida, aquele passado pecaminoso não pertence mais a você, e você é transformado por completo. E aí, irmão, basta você dar lugar, que Deus vai te usar, porque Ele está esperando só isso, você falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Com certeza Ele vai te direcionar e usar da melhor forma possível. Vocês estão preparados para isso? Coloca de pé, por favor. Ide por todo mundo, é isso, né, irmãos? E anunciai o evangelho a toda criatura. Não foi à toa, irmãos, não foi à toa. Quando você pensar nas coisas que Deus fez na sua vida, você faça essa pergunta: por que eu, Deus? Porque é algo que eu me pergunto todos os dias. Por que, Senhor, o Senhor me deu essa oportunidade? Por que o Senhor me abençoou tanto? Por que o Senhor colocou tantas pessoas boas no meu caminho? Por que eu? Se tem tantos outros que ainda estão na rua, que não conseguem se libertar desses vícios malditos. E por que o Senhor conseguiu transformar a minha vida? Por que eu? Por que você? Eu estou falando de mim, irmãos, mas se coloque nessa posição. Por que você está aqui? Tantas pessoas passando nas dificuldades que você passava antes e hoje não passa mais. Por que Deus escolheu você? Se faça essa pergunta todos os dias e fala: Senhor, eu estou aqui, eu sou grato ao Senhor. Sabe, a palavra fala daquelas pessoas que foram abençoadas e só um voltou para agradecer. Nós temos que ser essa pessoa, irmãos. Como que nós agradecemos a Deus? Voltando e falando do amor dEle para as pessoas. Deus, Ele é maravilhoso. Ah, Deus, é possível, é possível. Acredite, creia no Senhor que é possível. Deus, Ele transforma, Deus, Ele restaura, Deus, Ele muda. É possível, irmãos. Clame a Ele, busque nele. Ah, Deus, obrigado, Senhor.
Obrigado pelos seus cuidados, Pai. Obrigado por este amor. Nós não vamos sair deste lugar hoje, Pai, sem carregar a nossa bênção, Pai. Nós queremos ser instrumentos do Senhor. Nós queremos ser usados por Ti. Nós estamos aqui, mas nós recebemos de Ti, meu Pai, Senhor Deus, um amor verdadeiro, um amor que cura, um amor que trata e transforma, Pai. E nós somos gratos, e essa gratidão nos faz querer mais, Pai, mais de Ti, Senhor Deus. Estamos disponíveis para o Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por nos transformar. Obrigado por virar essa chave em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. A dúvida não faz parte das nossas vidas, pois nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, pode sentar, pode sentar. Podemos sentar. Eu quero chamar a família do Danilo aqui no altar. A Patrícia, as crianças. Vou pedir para você segurar aí mais 5 minutinhos. Nós falamos de avivamento durante todo esse tempo. Creio que temos 2 meses, mais ou menos, que a gente vem falando. Não somente falando, praticando, que é o que gera avivamento, que gera um incêndio, é a oração. Algo que o Senhor cobrou até mais de mim. E eu até abri mão de um período de sono na madrugada para estar em oração com Deus. E foi nesse período de oração que o Senhor sinalizou que Ele iria ministrar hoje. Mas o Senhor sinalizou também algo, porque essa família está indo para uma outra nação. Quer dizer, Ele ministrou hoje aqui, mas essa semana Ele já vai viajar.